força e fique firme. Não foge não, fica até o final, que Deus vai falar com você. A palavra de hoje e essa palavra surgiu eu lavando louça e eu acho muito tremendo as palavras que o Senhor brota no meu coração dos momentos mais inusitados. Estou lá lavando louça, saí correndo para anotar, porque às vezes o Espírito Santo dá aqueles toques tão sutis e aí se você não anotar, passa e você perde o tesouro, né? Então, e sempre eu começo pelo título da palavra. Olá, seja bem-vindo. É pelo título da palavra que o Espírito Santo sempre começa as palavras que o Senhor quer que eu ministre na vida de vocês e na minha vida também, porque eu vou te falar, viu? A última palavra eu preguei onde eu sou fraca, aí que eu sou forte. Eu achei que aquela palavra eu estava lembrando da minha avó, mas era para mim, viu, gente? Então vamos lá que você vai entender no decorrer da palavra. O título vamos parar de blá blá blá, como diz a Ana Laura, e vamos começar. O título você pararia para assistir o filme sobre a sua vida? Sim ou não? Você pararia para assistir o filme sobre a sua vida? Um filme autobiográfico? E aí, esse filme seria uau, de hollywoodiano para ganhar lá no Oscar? Seria extraordinário ou seria sem graça? Extraordinário, amém. Ou seria um filme medíocre, sem graça, xoxo? Já viu aqueles filmes Água com Açúcar, parece que não tem começo, meio e fim? Trem mais sem graça, sem nexo, sem pé, sem cabeça? Então, fica firme, que a palavra é isso hoje. Eu não sei vocês, mas eu amo filme de superação, amo filme que conta histórias verídicas que as pessoas ganharam. Eu amo ver as Olimpíadas Paralímpicas, mais do que as Olimpíadas, de ver aqueles irmãos que têm a deficiência visual e conseguem jogar futebol, acertar um gol. Gente, eu acho incrível. Isso nos dá força, nos motiva, porque às vezes a gente tem um problema tão pequeno e tem pessoas que estão um caco, literalmente. Esses dias eu estava vendo canal uma bailarina, gente, ela era sem os dois braços e ela conseguia se equilibrar. Eu tenho tudo e não tenho nem coordenação motora. E ela lá, e cheia de graça do Senhor, oh Deus do céu. Eu fico até com a mão gelada de pensar isso, é constrangedor, né? Às vezes a gente tem uma luta tão pequena, aí você olha a luta. Tudo bem que para nós não é pequeno, mas quando você olha esses testemunhos, e por isso que Deus nos permite passar por histórias de superação para motivar e transbordar na vida dos outros, aí você fala, gente, eu não posso. Eu tenho que olhar para o autor e consumador da fé, porque tem gente que está conseguindo romper no meio do caos, no meio das cinzas, e é onde eu lembro que o Senhor falou para o profeta Eliseu, né, orar sobre os ossos, o vale de ossos secos, e houve carne, e levantou-se um exército. Esse é o nosso Deus, o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E eu não sei se vocês já repararam, mas as histórias mais que dão audiência em novela, em filmes, são histórias que envolvem enredos trágicos. É ou não é? Mas tem que ter um final feliz. Mas, olha, eu estava vendo a pastora Thalita Pereira pregar e ela falou assim, eu acho que Deus era melhor do que o Steven Spielberg, né? Steven Spielberg é o que fez o Jurassic Park, dentre outros filmes que são fenômenos, né, na modernidade. Aí eu falei assim, eu já pensei sobre isso, na verdade não pensei de Steven Spielberg, eu falei, é porque eu sou muito romântica. Aí eu peguei e me confortei no Senhor. Falei, Deus é muito romântico. Porque pensa, se você for ver, toda a história bíblica é cheia de enredos de romantismo. A nossa história, a história da humanidade é uma história romântica. Como assim, pastora? Você filosofando. Sim, gente, nós temos que se permitir viver e trazer a Bíblia para a nossa realidade. E isso que traz... isso que faz com que a Bíblia seja viva e eficaz na sua vida, não só uma leitura de papel, mas que ela se torne viva no nosso contexto. O Senhor criou os céus e terra, criou todas as coisas, e aí Ele criou o homem, o único à imagem e semelhança dele. Para quê?
para que se constituísse a primeira instituição que Deus criou, que chama-se família. E por isso que hoje as famílias estão sendo tão atacadas. E o interessante é que Deus se encontrava com eles face a face, todos os dias. Deus tinha essa necessidade, e por isso que na Bíblia fala que não é bom que o homem esteja só, é bom congregar, porque nós não podemos estar só, que isso gera uma depressão, porque isso é saudável socialmente, da gente estar socializando. E por isso é importante nós estarmos aqui hoje no grupo de estudo bíblico, um discipulado, porque às vezes a pessoa fala assim, não vou naquela igreja não, ela é muito grande. Nós estamos na Igreja Apostólica Fonte da Vida, onde eu e meu esposo pastoreamos há 20 anos voluntariamente. Aí a pessoa fala, mas é muito grande. Amém que é grande, que está cumprindo o ide e multiplicar do Senhor. Mas a estratégia dos grupos menores é porque vocês se sintam acolhidos, para vocês não se sentirem só. É igual aqueles filmes da National Geographic, por isso que o Satanás resiste tanto às pessoas estarem debaixo de cobertura. Porque assim, juntos somos mais fortes. E aí é igual naquele filme da National Geographic que o bando do leão tenta tirar a presa mais frágil do bando para que ela se torne mais frágil para ser atacada. E aí o que o Senhor fez? Fez imagem e semelhança, tinha contato dia a dia com eles e deu o livre-arbítrio. Tem gente que acha que Adão e Eva não tinham livre-arbítrio antes da queda, que foi só depois, mas claro que não. Se eles não tivessem o livre-arbítrio, eles não teriam errado. Eles não teriam pecado. E ainda eu falo assim para o Senhor, Pai, tira esse livre-arbítrio da gente, que evitaria da gente quebrar muita cara e ter muito sofrimento, porque eu quero a vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável. Só que o que aconteceu após a queda? Deus é Deus de amor. Criou homem e mulher, a imagem e semelhança, para constituir a primeira instituição, que é a família. Só que houve o pecado. Após o pecado, houve a condenação. Gente, se você for sensível no mundo espiritual, é tudo igual. Quando a pessoa erra, o diabo vem com condenação para tirar ela do bando, mostrando que você não é digno para estar ali, que você não é digno de ser filho de Deus, e houve a condenação. Só que Deus é tão amoroso que ele fez o quê? Você acha que Deus precisava de falar assim, para Adão e Eva? Por que vocês se escondem de mim? Claro que não. Deus é onisciente, onipresente, Ele tudo vê, Ele tudo sonda. Mas por que Deus fez isso? É igual quando marido e mulher estão brigados, ou o filho fica meio estremecido com a bronca do pai, a gente tem que ir lá, ceder, renunciar e ir atrás. Deus fez isso para trazer o aconchego, para trazer, às vezes, aquele momento de conversar, o filho pedir perdão. E quem sabe, quando tivesse o perdão ali liberado, Jesus não precisava de ter vindo. Só que Deus é tão amoroso e tão misericordioso que Ele não quis perder o primeiro projeto que Ele criou, de nós sermos filhos à imagem e semelhança dEle e de família. Ele teve que fazer o quê? Todo amor tem o quê? Uma palavra: sacrifício. O amor sacrifica. Mas quando você sacrifica, isso faz o quê? Dói. Você acha que Deus ficou feliz de sacrificar Jesus? De ver o filho dele na cruz sendo humilhado? Se nós, nas nossas imperfeições, a gente mal consegue ver aquele filme Paixão de Cristo, o Senhor foi moído, transfigurado, perdeu a imagem, foi rasgado por nossos pecados. Vocês acham que o Senhor, nosso Deus, não sofreu? Só que Ele não é homem para mentir. Ele tinha que fazer o resgate. O resgate de quê? De paternidade. O resgate da primeira instituição que Ele criou, da família de Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja chamados filhos de Deus, herdeiros com Cristo, e tenha a vida eterna e vida em abundância. Não só na glória, mas aqui também. Isso é ou não é uma história de amor maravilhosa? Tem um final feliz? Depende de você e de mim. De escolher não desistir e ter uma vida extraordinária e não uma vida medíocre. Só que dói? Dói. Porque tem sacrifícios. Esses dias eu estava compartilhando e eu sempre falo isso.
As duas coisas para se ter na sociedade hoje que mais dói em nós, porque nós temos que sacrificar o nosso eu, que não é bom, que é egoísta, que é pecaminoso. Ai, pastora, você é má? Gente, até Jesus falou que ele não era bom. Quando os discípulos chegaram perto dele e falou assim, Senhor, quanto tu és bom? E o Senhor falou, eu não, só o Pai. Mas ele que era perfeito falou isso? E às vezes, quando você está se sentindo muito boa, caridosa, o Espírito Santo vai lá e põe alguma coisa para pisar no seu carro para mostrar que sua natureza é ruim. E quem é bom é ele e você. Que nós somos pó da terra e do pó nós vamos voltar. E que nós não merecemos a graça do Senhor, mas ela nos foi dada. E muitas vezes nós seres humanos, temos a tendência de não valorizar o que é de graça. Temos a tendência de não valorizar o que é simples. Quantas vezes nós não temos valorizado a graça do Senhor que nos basta? Quantas vezes nós não temos valorizado a presença dele que é o que mais importa nas nossas vidas e que não é o que o mundo dita para nós? Quantas vezes a gente se envolve com tantas situações que não sobra tempo para o Senhor, que só sobra tempo para escovar o dente e agradecer, e olha lá, mal você sente e agradece o alimento. Aí quando eu vejo aqueles vídeos até dos cachorrinhos que ficam lá com as patinhas assim, a minha só faltou aprender a fazer esse trem com a mãozinha. Eu queria ter ensinado ela, tão bonitinho, né? Aqueles memes, dá a impressão que até montar. Mas até os bichos aprendem a ter reverência. Imagina, nós que estamos vivendo num automático e muitas vezes não estamos escolhendo a melhor parte, como Maria fez e Marta, ela estava envolvida nas atividades do dia a dia. E na palavra do Senhor fala que Maria escolheu a melhor parte. Lembrando, Maria e Marta da história de Lázaro. Tá, e aí? Outras histórias tremendas envolvendo amor. E que amor? E que amor? Só que tem olha, muitas vezes, eu não sei se vocês já repararam, amor anda junto com ódio, é ou não é? Na mesma intensidade que você ama, você odeia. Como assim, pastora? Que trem mais maluco? Porque quanto mais você ama a pessoa, mais você espera dela fazer por você também. Ai, mas a gente tem que fazer sem procurar em troca. Sim. Mas isso é filosofia, porque aqui dentro, nós carnais gostaríamos que as pessoas também cuidassem de nós como a gente cuida dos outros. Nos amasse como a gente ama e tem a entrega por ela. É ou não é? Não sejamos hipócritas. Então, para você se libertar disso, eu tenho uma recomendação tremenda. A Raiz da Rejeição, da Joyce Meyer. Nossa, pastora, você se sente rejeitado? Quem não se sente? Até Jesus sentiu. Faço questão de ler em Mateus 27, 46. Vou ler aqui para vocês, ó. Mateus 27, 46, no momento da crucificação, fala assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus falou isso para o Pai na hora da crucificação. Ele que era perfeito se sentiu rejeitado. Imagina nós. Nós que somos de estruturas familiares que são desestruturadas também. Se nós não recebermos a cura da rejeição, nós nunca teremos a bênção completa do Senhor. A minha mãe pegou e falou assim: nossa, minha filha, você se sentiu rejeitada? E a mãe sempre se sente culpada de tudo, né? Aí eu falei: mãe, você vai ler esse livro aí, você vai entender. Quando eu era pequena, eu fui muito exposta aos 8 anos em situações que não era para eu ter sido exposta quando criança, de problemas dos meus pais na época da separação. E aí eu acredito que, eu me autoanalisando, fazendo minha terapia, eu e Deus, desde o ventre, eu acredito que desde aí eu criei uma barreira que eu tinha que me proteger para eu sobreviver. Então, eu sempre fui uma pessoa que tinha necessidade de me defender.
Às vezes as pessoas iam falar comigo e eu me sentia ferida, mas a pessoa não queria me agredir, mas eu me sentia agredida. E aí surgiu um clique para eu ler esse livro, vendo a Camila Vieira, a esposa do Paulo Vieira, falando sobre isso, que ela também tinha isso e que ela leu esse livro que isso fez diferença na vida dela. O Espírito Santo me incomodou, porque eu tô com uma lista de livros lá para ler. Aí eu pus esse para frente, porque eu falei, era uma oração minha e é ainda diária. Senhor, que eu não tenha necessidade de me defender, que as minhas emoções sejam blindadas, porque todos nós temos essas frustrações e que muitas vezes nós nos sentimos rejeitados. Vocês nunca se sentiram? Por exemplo, quando eu venho pregar aqui e a gente tem 70 discípulos e aparece 2 gatos pingados, eu me sinto muito rejeitada, entendeu? E eu me sinto, o que eu tô fazendo de errado? E eu vou falar a verdade. E quando a gente tá na brecha do cansaço, você pensa assim, mas é um bando de sanguessuga que só quer quando as coisas tá pipocando e não quer pagar um preço. Eu tô falando sério, gente. E eu vou falar uma coisa para vocês, nós estamos passando tanta tempestade que agora Deus está trazendo a calmaria, que para eu estar aqui hoje só pela graça. Eu não era para estar aqui. E no meio da tempestade, muitas vezes o diabo quer calar a sua voz. E eu senti muito isso nesses 4 meses passados. Mas isso tudo é assim. Quando Deus tem uma grande bênção para trazer para você, os levantes vêm antes da bênção ser entregue. Onde Deus treina, forja o seu caráter, forja seu nível de perseverança e seu nível de resistência. Se você vai entregar ou não. Eu lembro, quando eu era criança, e foi logo depois da separação dos meus pais, quando eu estava na 8ª série, e antigamente era a 8ª série, né? Hoje é 9º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano. E aí eu não conseguia me concentrar, eu não tinha muito foco. E aí eu era daquelas alunas que comia tudo que o professor falava, eu anotava, amém, porque aquilo lá já me bastava para nunca ter ficado de recuperação. Só que chegava em casa, a minha rotina não era muito saudável, porque tinha atividade todos os dias quase, de terça a sexta, no meio da tarde. Quando eu terminava de almoçar, já tinha que estar lanchando quase, que eu descansava, já tinha que estar lanchando para ir para natação. Aí eu chegava cansada, atrapalhava fazer as atividades. E por isso hoje eu prezo para a Ana Laura não ter muita atividade extra, para não atrapalhar o que é mais importante agora, só no final do dia de ter uma atividade física. E aí aquilo me perturbava, que eu não conseguia cumprir o que eu tinha que cumprir. E aí quando foi para o ensino médio ficou pior, porque eu fui para o WR, que tem um excesso de atividades, e eu quase surtei no 2º ano, de tantas atividades. A mim, que a minha mãe foi sábia e me levou para yoga, levou para terapia, porque antes a gente ainda não tinha convertido, e foi aonde que eu conheci também o clubinho de oração na igreja, na escola, que me trouxe para a igreja. Inclusive, quem estava lá nesse clubinho era a Bispa Priscila do Bispo Fábio. E por que eu estou falando isso? Porque eu tinha o hábito de procrastinar. E aí eu faltava a prova para fazer a 2ª chamada, gastava dinheiro achando, me enganando que eu teria mais tempo para fazer a prova, para estudar para a prova. Só que aí acumulava uma coisa com a outra. Essa é a nossa vida. Muitas vezes você não faz o que importa hoje, o mais importante, vai empurrando, e isso te consome com ansiedade, porque você sabe o que tem que fazer e não faz. Por que você está falando isso, pastora? Porque eu sei que Deus me forjou lá, para que eu nunca desista, meio da tempestade, não deixe o meu machado, meu cajado cair. Eu desisti do ministério, eu vou falar, eu vou descansar. O pastor que fala que vai descansar no meio da tempestade, ele nunca mais volta. A tempestade não serve para fugir, serve para Deus te levantar e mostrar que a glória não é sua, porque quando eu sou fraca, é aí que eu sou forte, a glória é do Senhor. Amém? Então que Deus nos dê graça para nunca desistir, porque a linda obra de romance, o lindo filme que Deus quer escrever através das nossas vidas, depende de nós não desistirmos. E eu queria ler com vocês, tem várias histórias de amor que eu ia citar, mas já estamos no nosso tempo e os irmãos já vão passar ali o louvor.
E eu prefiro fechar com esse capítulo porque nós estamos vivendo um período de muitas tribulações, de pandemia, e nosso foco tem que estar no Senhor. Trazer a memória, trazer a esperança, trazer a memória tudo que nos dá esperança para continuar. E nós estamos vivendo um momento que o amor está se esfriando. E se nós não nos protegermos, mesmo quando como cristãos, nós também vamos ser escravos disso. E quando vê, nós estamos frios e insensíveis, até a graça de Deus que nos basta. 1 Coríntios 13, para nós fecharmos. E olha que eu tinha muita coisa para falar, mas depois a gente continua. A essência foi dada. O amor é o dom supremo. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E olha que o Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que Deus está dando mais ênfase em amor, porque Deus é amor. Terceiro, esse para mim é um dos que mais me intriga. Olha aqui. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então não adianta nada eu sair dando tudo para os pobres, meu corpo ser queimado. Eu falo, Deus, mas como que alguém faz isso sem amor? É muito maluco isso. Mas muitos fazem para aparecer, para ser aceito, porque a rejeição dentro deles é tão grande que clama por aceitação. 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana e nem se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, nós não conhecemos de fato, porque não estamos falando face a face. 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, quando o Senhor Jesus vir nos resgatar, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho, obscuramente, aquele espelho meio embaçado, sabe? Continuando, e fica firme aqui que estamos acabando. Então, veremos face a face, como Adão e Eva via antes, o resgate do primeiro projeto da instituição de família. E aí, agora, conheço em parte, então conhecerei como também eu sou conhecido. O Senhor nos sonda, Ele sabe o nosso mais íntimo. Por isso que a gente tem que sempre querer a vontade dEle, porque Ele que sabe o que é melhor para nós. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deste é o amor. Teve uma época que eu estava passando muita luta, eu fiz a campanha desse 1 Coríntios 13 todo dia. Eu acho que a gente precisa fazer isso nos tempos que nós estamos vivendo, para que o amor não suma dos nossos corações, para que o Senhor nos ensine a amar como Ele nos amou. Amém? E então, o título da nossa palavra, do vídeo de hoje é sobre o filme. Você sentaria para assistir o filme da sua vida? E ele seria um filme extraordinário que ganharia o Oscar, ou ele seria sem graça? Ele seria xoxo?
A gente que decide nos posicionar e vencer as barreiras que nos imposta. De fé em fé, de glória em glória. O maná de hoje não serve para de amanhã. Se apegue nas grandes histórias do Senhor e se apegue que, mas é tão difícil, é tão pesado, a minha família, ninguém é cristão, só eu pelejando, é pesado, eu sei como é isso. Eu sei como é isso. Mas não é à toa que Deus te chamou para ser o herói e a heroína da fé da sua casa. E foque que 1000 gerações serão alcançadas pela misericórdia do Senhor. No meio da tempestade, lembre-se, traz à memória o que traz esperança, o que te traz renovo, o que te dá força para se erguer. Muitas vezes nós não temos força para erguer por nós mesmos, mas se eu não tenho um propósito, um objetivo maior, eu vou ter força. É incrível isso. É igual quando os pais se sacrificam pelos filhos. E o propósito, o chamado, a missão é como se fosse um filho espiritual que Deus vai gerando no seu coração. Que é um propósito além para te dar força para levantar e continuar. E não desistir no meio da batalha. Vocês estão me entendendo? Aí eu vou te perguntar. Qual que é o personagem assim de filme que você se identifica e parece que você entra lá dentro do filme? Eu sou com a Joana Dark. E também com aquele filme dos Jogos Vorazes, daquela mulher que fica em chamas. Garota em chamas. Eu sou assim. Aí quando eu tô cansada, né? O Senhor fala, sua personagem não é uma guerreira? Então levanta, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Amém? Que o Senhor possa nos renovar e renovar as nossas forças. Porque muitas vezes a gente se envolve em situações achando... Aí a gente pega tudo que eu sou assim, né? A história nossa gera e forja quem você é, né? E eu sou muito cuidadosa, eu quero cuidar de tudo e de todos ao meu redor. Só que isso traz peso, se você não levar para o altar. E isso foi desde quando eu tinha 4 anos, que minha mãe tentou o suicídio na minha frente, e meu irmãozinho tinha 7 meses e ela ficou internada 6, 7 meses. Meu pai falava que eu queria pegar meu irmão lá do berço e achava que eu ia quebrar ele para ajudar. E meu pai tinha quase morrido de acidente de moto, estava engessado do pescoço aos pés e ele punha meu irmão no colo, no tapete e se empurrava do chão para poder fazer as coisas de casa. Então, cada história que nós temos serviu para nos forjar e forjar quem somos hoje. Eu só quero fechar o seguinte, no meio da tempestade, cuidado. E eu vivi isso. Cuidado para você não se envolver com a tempestade e esquecer de, no meio da tempestade, ter o seu tempo com o Senhor, porque é lá que você tem um renovo. Porque a gente só cansa quando a gente peleja com as nossas forças e não com a do Senhor. Nunca deixe de priorizar o seu tempo com Deus, senão a gente não dá conta. Senão a gente, literalmente, a gente faz igual o profeta Elias. Fica lá no deserto pedindo a morte e não dá conta nem de levantar para comer. Vocês estão me entendendo? Amém? Cuidado. E na vida que nós estamos levando hoje, da correria do dia a dia, muitas vezes a gente não tem priorizado o que é mais importante. Que é você ser renovado aos pés do Senhor. Nem que você esteja ali para ouvir um louvor e um renovo. Não é para ficar falando. Que muitas vezes a gente quer falar e quando o Senhor quer falar com a gente sai. E a gente não escuta o que Ele quer falar. Mas o que Ele quer falar é mais importante do que a gente tem que falar. Vocês estão me entendendo? Amém? Amém. Deus abençoe você e sua família. E se tiver um pedido de oração, coloca aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau. Amém. Vamos orar?